Hoje estou desde manhã aí com meus 55 anos de jornalismo. Olha só, quando eu comecei, o país estava em plena ditadura. E a maneira que a gente tinha de defender a democracia era nas artes espetáculos. Como você não tinha liberdade nem na economia, a economia aderiu, né? Quando, quando terminou a censura na Veja, a gente foi ver, só tinha uma matéria de economia que foi censurada. E foi uma reportagem que eu fiz na Belém Brasília, porque eu chamei a Belém Brasília, tinha um nome lá, que era o Bernardo Saião, que era o engenheiro ligado ao Juscelino, que tinha construído a estrada, e daí censuraram. E hoje nós temos aí esse momento histórico aí de julgamento final da tentativa de golpe e de 8 de janeiro. Aí. Vai ser uma data histórica, efetivamente, é uma data que vai mostrar um Supremo regenerado. Né? É interessante, eu estava vendo na UOL, com Lula, a corrupção no Brasil, com Bolsonaro, o golpe, assinado pela Carla Gimenez. A Carla Gimenez é uma bela jornalista que foi do El País e tudo. Eu falei, ué, mas é gozado, né? Quando você lê a matéria, não é nada disso, é uma matéria contando o que houve aí, os desmentidos todos, aquelas acusações contra Lula. Mas é interessante, ontem eu fui ver aquela peça, uma peça de teatro, não sei o que, Tempestade, que narra a história de o diário de uma advogada pernambucana de presos políticos. É uma peça chocante, chocante, mostrando todos os abusos que eram cometidos, descrevendo como que foi a situação do Zé Carlos Mata Machado. Zé Carlos Mata Machado era um estudante universitário de Minas Gerais, que entrou para a resistência na época, e eu conheci o Mata Machado, eu era adolescente na época lá, mas eles, um ano antes de Biúna, do famoso congresso da Uni de Biúna, teve outro congresso da Uni, na PUC, aqui em São Paulo, ou no Seminário Dominicano, e os mineiros passaram por Poços de Caldas, ficaram lá, distribuídos na casa das minhas primas lá. Nem sei se em casa chegou a ficar alguém, que era das casas vizinhas. Né? E tinha uma parte tudo jovem, né? Uma parte festiva, que ia para a praça, lá, fora de temporada, lá, usando um chapeuzinho com um boné, bem à vista. E o Mata Machado era o mais maduro deles lá. O Mata Machado ficava com a gente lá na varanda da casa do tio Léo, lá a gente tocando violão e tudo, ele muito calmo. Depois foi para Recife, e na peça se descreve a maneira como descobriram os restos mortais dele lá, mas é de uma violência sem tamanho. E, no fundo, e tem um bordão que é repetido sempre: aconteceu, acontece, acontecerá. Até quando que... Então, é o seguinte, nós estamos vivendo hoje aí uma possibilidade de uma volta desse modelo. Não adianta se entrar... Bolsonaro não, mas se entrar um Tarcísio de Freitas, o que vocês acham? Outro dia eu fiz um xadrez aí mostrando como que está a atuação nos Estados Unidos das milícias e da militarização, não da militarização, da policialização à medida que se pegou as milícias lá da anti-imigração, o Trump deu maior força para elas, aí esvaziou o FBI e tudo. E quando você compara... Então, o processo é igual aqui. Quando você pega Tarcísio de Freitas aí, o que ele faz para a polícia militar? Coloca nas mãos de um assassino, que é esse Derrite aí, e as polícias militares indo agora frequentando neopentecostais e tudo. Né? Então, digamos, e daí, quando você lembra o que era aquele clima, os animais que torturavam lá, e compara com o que houve aqui, na década de 10, de uma maneira geral, o massacre que foi pela mídia, jornalistas que hoje são democratas, aí desde criancinhas, aí, a maneira como participaram de linchamentos jornalísticos aí, contra colegas, contra... Esses climas, quando se criam esses climas de movimento de massa, o lado mais animalesco vem à tona. Vem à tona. Eu tenho 500 páginas de ataques aí
do Reinaldo Azevedo lá atrás, quando você pega toda a terminologia, e tudo isso está ligado àquele combate ao politicamente correto. O que é o politicamente correto? É um conjunto de princípios que você vai... A sociedade vai evoluindo, vai assimilando, pode ter um ou outro exagero, mas são princípios. Um princípio simples, assim, por exemplo, não se deve furar fila, não se deve ser racista, não se deve agredir pessoas em público, não se deve arrotar na missa. Sabe? Aqueles princípios. E, de repente, tudo isso passou a ser destruído, destroçado, para que, lá na frente, os julgamentos jurídicos deixassem de seguir a razão. Você pega esse caso aí do triplex do Lula, o chamado triplex do Lula, você tinha uma história clara lá, você tinha era um consórcio aí do sindicato dos bancários, a dona Marise comprou não, deu sinal para um apartamento, o consórcio entrou em dificuldade, transferiu para a OAS, ela tinha direito àquele apartamento, a OAS quis brindar lá, dar um brinde. Pô, se tem um prédio aqui que tem um ex-presidente da República, ofereceu, Lula não aceitou, a dona Marise não aceitou, e houve todo aquele processo de ataques, simplesmente porque foram visitar o apartamento e não fecharam o negócio, não aceitaram. E daí chegou-se ao máximo aí da Lava Jato de dizer que foi lavagem de dinheiro. Em que consistia a lavagem de dinheiro? A OAS não transferiu a propriedade para o Lula. Ou seja, se não transferiu a propriedade para o Lula, a lógica não era do Lula. Não, era lavagem de dinheiro, que era do Lula. Qual a prova que você tem? Não, ele foi visitar o apartamento. Isso aí foi só um exemplo em relação ao Lula, mas em relação ao geral, o clima de linchamento... quando eu fiz a biografia do Walter Moreira Salles, ele foi embaixador nos Estados Unidos em pleno macartismo. Foi um movimento muito menor do que acontece agora com o Trump. Né? E ele falava o embrutecimento das relações. Quando você pega o jornalismo, pega a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Participamos de debates lá em Tiradentes e tudo, colocando os jornalistas para ajudar nas investigações. Um assessor lá que usou Você pega Papuda, por exemplo. Uma juíza autorizou colocar escuta no entorno de Papuda, chegando até o palácio. Até o palácio. Nada aconteceu. Você pega aquela delegada que levou ao suicídio do reitor Cancelier, foi aposentada com salário integral, com 50 anos de idade. 50 anos de idade. Então, digamos, essa falta não, sem contar os torturadores lá atrás. Né? Os torturadores, as primeiras ações começaram décadas depois na parte civil. A Eugênia, Marlon Weischaster entraram na parte civil, porque na parte criminal não tinha jeito. A anistia anistiou todos os lados. Uma coisa maluca, né?